Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Neste mês de junho, nós temos sido desafiados a olhar para dentro de nós e vermos como nós temos lidado com algumas questões a partir dessa ótica de viver sob a direção de Cristo. Nós temos trabalhado a série Vivendo sob Nova Direção. E nós temos dito que viver sob nova direção é viver sob a direção de Cristo, e não sobre a nossa própria direção, e não sob a direção que muitas vezes a sociedade emergente quer colocar sobre nós, mas viver à luz da palavra de Deus, sob a direção de Cristo. E hoje especificamente, nós vamos conversar um pouco sobre algo muito importante. Nós vamos falar sobre perdão. O tema de nossa mensagem é libertando-se do ciclo da amargura. Meu objetivo é levar cada um de vocês, no fim dessa mensagem, a tomar a decisão de perdoar. Perdoar todos aqueles que lhe ofenderam, que lhe causaram algum prejuízo, para que vocês possam romper com o ciclo de amargura. O texto que nós vamos estudar nesta noite está no livro que Paulo, ou na carta, que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4. Nós vamos, na verdade, meditar sobre o texto 31, 32, mas antes de chegar nesse texto, eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 4, verso 1 ao 3. E a leitura deste início de capítulo, ela se faz para nós entendermos o contexto do que Paulo está dizendo depois, lá já no verso 30 e pouquinho que nós vamos olhar. Paulo inicia o capítulo 4 de sua carta, convocando os irmãos de Éfeso a viverem de forma digna da vocação que receberam em Cristo Jesus. E ele descreve nessas primeiras linhas o que seria esse viver de forma digna. Então, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Bom, eu não vou me aprofundar muito nestes versos, que não é o meu objetivo, mas rapidamente eu quero deixar algumas coisas claras. Paulo, ele está pensando na unidade da igreja. Paulo está pensando que os irmãos precisam viver em amor. É isso que Paulo, em resumo, está pensando. Tanto que depois, quando nós chegamos no capítulo 5, ele está falando de como vivemos esses relacionamentos, marido e esposa, pais e filhos, patrões e empregados. Mas antes de chegar nessa relação mais pessoal, ele está pensando na unidade da igreja como um todo. E ele diz que nós temos que nos esforçar. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. E ele já deixa, nas linhas anteriores, a deixa para como conservarmos a unidade. Então ele diz, sejam completamente humildes. Nós sabemos que humildade é a ideia de considerar o outro superior a si mesmo. Eu sempre devo olhar para o outro e pensar que o outro é superior a mim. Eu nunca devo olhar e me achar melhor que o outro. Humildade começa desse procedimento onde eu me faço menor. E ele diz, além de ser humilde, para que sejamos dóceis. Dóceis significa ser gentil. Preste atenção então, dóceis significa ser gentil. Essa ideia e a palavra grega praotes, que é dóceis, ela vem de um termo que significa domesticar. Era a ideia como você domesticar o animal. Uma vez um animal domesticado, ele se torna dócil. Pacientes, Paulo diz, sejam pacientes. Pacientes é a ideia de você jamais ceder ao insulto.
é a ideia de você não ser um pavio curto, né? Aquela pessoa que mexeu comigo, já explode. Não, o cristão tem que ser paciente. O cristão deve sempre buscar não ceder a nenhum insulto. E aí ele diz, e suportarem uns aos outros. E isto está a ideia de tolerar. Porque nem sempre você vai concordar em tudo com o outro, mas você precisa aprender a tolerar o outro. É dessa forma que Paulo está dizendo que nós vamos manter a unidade, o vínculo da paz. Na medida que cada um de nós nos esforçamos para isto, nós fazemos com que haja paz entre nós. Então às vezes eu vou ser humilde, muitas vezes, outras vezes vou ser dócil, outras vezes eu preciso ser paciente, outras vezes eu preciso tolerar determinadas coisas em prol da unidade da igreja. Mas isso não deve ser somente para a vida da igreja. Nós precisamos levar, eu acho que isso além da vida da igreja. Precisamos agir dessa forma e assim mantermos sempre relacionamentos saudáveis. Entretanto, nós não agimos assim. Nós acabamos agindo de forma diferente. Quando nós agimos de formas diferentes, quando nós agimos sem sermos humildes, dóceis, não sendo pacientes, não tendo tolerância para com o outro, nós acabamos criando entre nós problemas, brigas, contendas, rixas, e estas coisas todas produzem em nós amargura. O apóstolo Paulo estava ciente dessa realidade. Por isso ele diz, façam todo o esforço, exige sim de nós esforço, faça todo o esforço, o que depender de vocês, Paulo diz na outra carta, mantenham a paz. Paulo fala isso, e quando ele escreve esta carta, ele já está preso, e ele já havia passado por uma experiência, onde talvez ele mesmo não foi tão humilde, talvez ele mesmo não foi tão tolerante, e ele chegou numa briga muito séria com Barnabé por causa de João Marcos, e ele já tinha vivenciado tal experiência, e agora ele está orientando a igreja para que ela não caia nisto, porque se nós cairmos nisso, nós vamos entrar no ciclo da amargura. Algumas pessoas, elas entram no ciclo da amargura através de experiências doloridas na vida, não por causa de uma rixa na igreja, não por causa de um momento em que não tolerou alguma coisa, nem sempre por causa de uma falta de humildade, mas às vezes as pessoas entram no ciclo da amargura porque viveram experiências traumáticas na vida, experiências muito doloridas. Pode ter sido a perda de um ente querido, a perda de uma mãe, de um filho, pode ter sido violentada, fisicamente agredida pelo marido, às vezes violentada até mesmo sexualmente. E essas marcas, essas dores ficam no coração e joga esta pessoa para este ciclo de amargura. Você sofre uma dor, existe uma situação que foi criada, uma situação oportuna, você sofre uma dor, você sofre uma agressão, isso produz então em você dor. Uma vez que você sofreu essa dor, né? Você foi agredido, caluniado, violentado, você sofre essa dor, você opta por guardar a dor. Isso faz com que haja amargura no teu coração. Você começa a gerar dentro do seu coração um sentimento, muitas vezes, de vingança, de retaliação por aqueles que causaram em você uma dor. Ou talvez você vai gerar um sentimento de se afastar, de se esconder, de fugir. E talvez numa situação oportuna, você pega essa dor que agora está aqui, sabe, num sentimento desejoso de pôr para fora, e você agride alguém, você grita, você calunia, você fere, porque você foi ferido, aí você fere outro, e aí começa outro ciclo, você faz um ciclo, talvez na vida de outra pessoa, você dá continuidade no seu próprio ciclo. Muitas vezes, pais transferem suas dores para os filhos. Sabe aquela história? O pai não foi amado na infância, não consegue amar o filho e vai reproduzindo a mesma coisa. Ou alguém que foi violentado na infância e que acaba novamente fazendo
e reproduz, e aí gera esse ciclo novamente. Você ouve muitas histórias de pessoas que são pedófilas, pessoas que se violentaram, que você vai ver, elas foram também feitas, e agora elas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Elas guardam, uma hora, numa situação oportuna, elas liberam aquilo de maneira errada, e elas ferem outras, e começa-se um ciclo, que a gente chama aqui então, ciclo da amargura. Paulo está tratando disso nessa carta. Então ele diz que nós temos que mantermos, como ele falou, humildes, dóceis, para que nós não caiamos nisso. Mas às vezes, como eu disse, nós entramos nisto nem sempre desta forma. Às vezes não tivemos escolhas e alguém nos feriu de tal forma que nós acabamos alimentando isto. É comum você ouvir pessoas que sofreram grandes traumas fazerem perguntas como: onde estava Deus quando eu fui violentado? Onde estava Deus quando meu filho foi ferido por uma bala perdida? Onde estava Deus? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem diante de traumas e dificuldades. Por quê? Se Deus é poderoso, por trás dessa pergunta é essa que ele está fazendo na verdade. Se Deus é poderoso, por que não curou minha mãe, meu filho, minha filha? Se Deus é poderoso, por que Ele não evitou que eu tivesse que passar por uma enfermidade tão grave, por uma experiência tão traumática na minha vida? Ora, se Deus é poderoso, por que não fez? Talvez a pergunta seja: e se Deus é amoroso? Afinal, Deus não é amor? E por que Ele permitiu que eu fosse violentado? Deus não é amor? Por que Ele permitiu que o meu filho morresse? Deus não é amor? Por que isso? E nós começamos a indagar: onde estava Deus quando eu gritei por Ele por socorro? Eu quero dizer para você que Deus estava lá com você, com certeza. Diante da sua dor, diante do seu sofrimento, diante daquele momento mais difícil da sua vida, Deus estava lá. E talvez diante de toda a dor que você sentia, diante de toda a dificuldade, o trauma que você estava vivendo, você talvez não conseguisse enxergar a presença de Deus naquele lugar, mas Deus estava lá, porque Deus nos promete que está sempre presente. Entretanto, talvez você me pergunte então, se Deus estava lá, por que, tendo Ele poder, por que, sendo Ele amoroso, Ele não me tirou e não me livrou daquilo, e me permitiu hoje ter a minha alma angustiada? Porque Ele me permitiu viver dessa forma, carregando agora essa dor dentro de mim. Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. E eu acredito que se Deus pudesse sentar com você e você pudesse ouvir Deus falar claramente, Deus ia dizer para você: filho, filha, eu estava lá. Eu estava lá. Eu vi o que aconteceu. Eu vi a sua dor, eu vi seu grito, eu chorei junto com você. Eu gritei naquele momento por você, eu clamei por você naquele instante. Mas tudo que lhe sobreveio, tudo que vem a nós de mal, não é porque Deus nos quer que nós vivamos isso, não é porque Deus não tem poder, ou porque Deus não é amor. Pelo contrário, todo esse mal vem porque nós, homens, escolhemos o caminho errado. Desde o Éden, Deus chegou para o homem e disse para o homem: olha, eu fiz esse paraíso para você, cuide dele, cuide dele. A única coisa neste paraíso é que você não deve comer do fruto daquela árvore. Tudo você pode comer aqui, mas daquela árvore você não coma, do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, porque certamente quando você comer deste fruto você vai morrer. E o homem exatamente escolheu isto. Poxa, Deus disse que eu não devo comer porque certamente eu vou morrer, mas o homem foi lá e comeu do fruto do bem e do mal. O que o homem estava fazendo na verdade é dizendo para Deus, porque é uma forma figurada de Deus dizer para nós: viva debaixo dos meus caminhos, viva debaixo da minha palavra, eu sustentarei vocês, eu cuidarei de vocês, eu vou estar sempre por perto de vocês. Mas o homem escolheu determinar o que é bom para si, o que é mal para si. Deus diz: não coma do fruto desta árvore, do bem e do mal. Aí o homem diz: não, eu vou escolher o que é bem e o que é mal para mim, pode deixar comigo, eu vou determinar meus caminhos daqui em diante.
O comer do fruto do bem e do mal é o homem chamar para si mesmo a responsabilidade da vida, e ele se desconecta de Deus. Deus diz: certamente você vai morrer, porque se você escolher ser autônomo, se você escolher viver na autossuficiência, no autoconhecimento, você está escolhendo viver fora da minha vida. E o homem optou por isso. Deus deu ao homem o paraíso, mas o homem disse: eu não quero o teu paraíso, eu vou criar o meu próprio paraíso, eu vou determinar o que é bom e o que é mal. E o homem cria um caos, e nós vivemos hoje nesse caos. O mal que nos sobrevém é pela escolha um dia feita errada, e que hoje nos atinge, e nos fere, e nos causa dor, mas não era plano de Deus, não era vontade de Deus. Entretanto, Deus deixou que o homem fizesse a sua escolha, e Deus tem respeitado esta escolha do ser humano. E nós vivemos, sim, muitas vezes afligidos pelo mal. Muitas vezes Deus nos agracia e nos visita em nosso clamor, mas Deus respeita a escolha feita pelo homem no Éden. E hoje, quando nós não sabemos mais lidar com o sofrimento, nós ficamos presos a este ciclo de amargura, porque não sabemos como lidar. Eu vou pedir que coloque para mim o próximo slide, por favor. Este homem, Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um grande líder, vocês devem saber a história um pouco de Mandela, da África do Sul. Nelson Mandela ficou 20 anos preso, se não me engano foi isso, 20 anos preso na cadeia, de 1948 até 1994, Nelson Mandela ficou preso. Mandela foi preso porque ele era contra um regime de segregação racial que acontecia na África do Sul, no seu país, o apartheid, que nós chamamos aqui. E Mandela ficou preso. Quando Mandela saiu depois de longos anos, ele diz essa frase. Ele foi preso injustamente, lutando por uma causa injusta, uma segregação racial, e esse homem então foi preso, e ele podia guardar no seu coração amargura, podia guardar no seu coração ódio, mas quando ele sai, ele diz o seguinte: quando eu saí, ele está referindo à prisão, em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria numa prisão. Pessoas que não decidem abandonar a amargura, ela fica presa naquele ciclo que eu falei para vocês, e fica produzindo isto. Mas então eu quero conversar com vocês e dizer que uma vez que esse conflito se estabelece em nós, nós precisamos romper com ele. E essa é o meu alvo hoje, nessa noite, com vocês, a partir do texto de Paulo. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32, Paulo nos orienta como romper com este ciclo de amargura. Ele descreve como nós não chegarmos nele no capítulo inicial, como nós falamos, logo no início, nos primeiros versos. Ele nos orienta, mas ciente de que o ser humano tem um coração duro. Paulo sabe que ele poderia enfrentar sim, passar por isso. Aí Paulo chega e diz agora para nós: livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Verso 31 e 32. Né? Veja, Paulo está nos dando o caminho para nós rompermos com este ciclo de amargura. E eu quero dizer que essas palavras não servem somente para a nossa relação como igreja, mas elas servem para todas as nossas relações, dentro da igreja, fora da igreja, no casamento, na relação com os filhos, com o patrão, que você possa guardar o que Paulo está dizendo aqui no seu coração. Então eu quero dizer o seguinte: Paulo está nos chamando para nós rompermos com o ciclo da amargura. Eu vou pedir para colocar o outro PowerPoint, por favor. Veja, se você estiver neste ciclo, você precisa chegar aqui e pôr um fim. Quando você se deparar com a tua dor, você precisa dar um passo diferente. Você não pode simplesmente continuar optando em guardar a amargura. Você não pode alimentar a dor no seu coração. Você não pode continuar alimentando indignação e ira. É isso que Paulo está dizendo. Você não pode mais fazer isso.
Livrem-se de toda amargura, de toda indignação e ira. O apóstolo primeiramente nos recomenda a nos libertarmos de alguns sentimentos, porque este sentimento nos aprisiona. A amargura é um ressentimento prolongado, na palavra grega, ressentimento prolongado. A ideia de ressentimento é um sentimento que sempre volta ao nosso coração. Ressentimento, sentimento que está sempre voltando em nós, e ele vai se alastrando, ele vai tomando nosso corpo, nosso ser, a nossa alma como um câncer. Por isso ele diz que nós precisamos nos livrar dele. Precisamos nos livrar da indignação. Indignação é a ideia de cólera, é aquela raiva que emerge diante de injustiças e afrontas. É aquele sentimento que você tem muitas vezes quando você liga o jornal e você vê aqueles homens corrompendo e fazendo tantas coisas erradas, e você fica o quê? Indignado. E ele diz o quê? Livre-se da indignação. É aquele sentimento que você tem quando você está dirigindo lá o seu carro e alguém, você fala, aquele cara deu uma de esperto, nem passou a sua frente na fila, né? E você fica o quê? Indignado. É aquele sentimento que você tem quando o Brasil não consegue vencer, né? Você fica indignado, né? Gente, mas o problema da indignação é que nós começamos a alimentar a indignação, e quando você perceber, essa indignação se transformou em ira. Ira nasce da indignação. Você vai alimentando, aí você fica bravo porque o cara passou hoje na tua frente lá, cortou a fila, no segundo dia ele corta a fila de novo, você fica bravo, no terceiro, aí você começa a ficar irado. E qualquer dia, quando você menos espera, você pega o carro e joga nele na hora que ele for passar. Você está tão irado, porque você foi alimentando este sentimento dentro de você, indignação, e vai transformando você numa pessoa amarga. Elas estão todas entrelaçadas. É difícil até dizer qual vem primeiro, né? Mas eu acho que a indignação gera ira, e essa ira, quando ela não se explode, transforma você na pessoa amarga. Você vai guardando a amargura. Você não joga o teu carro, mas toda vez que aquele cara faz aquilo dentro de você, aquilo, sabe? Você está quase orando para ele bater o carro. Deus, faz ele bater o carro. Não é justo ele fazer isso. Por quê? Você está amargo dentro de você. Você está guardando isso dentro de você. É o desejo de vingança. Começa a ter aquela, sabe? A ira a gente quer vingar, a gente quer fazer justiça própria, né? E Paulo está dizendo, se livre disso. Se livre. É uma ordem, é imperativo. Livrem-se desses sentimentos errados. Se você quer ficar livre da amargura, primeiro você precisa se livrar dos sentimentos errados. Segunda coisa que ele pede para você se livrar é de atitudes erradas. Verso 31, na continuidade, ele diz assim: gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Primeiro ele fala de sentimentos que não podem ser guardados por nós. Livrem-se desses sentimentos. Quando você se deparar com alguma situação onde as pessoas te ferirem, livre-se da amargura, livre-se da indignação, livre-se da ira. Não deixe essas coisas começar a tomar o seu coração. Mas ele também fala para você se livrar das atitudes erradas. E eu entendo que Paulo fala das atitudes depois dos sentimentos, porque elas acabam por acontecer na medida que eu guardo esses sentimentos. Livre-se de toda gritaria. E a ideia aqui é aquela gritaria que acontece numa discussão. Você começa a falar alto. Você, quando grita, você torna público algo que deve ser tratado no privado. Você começa a espalhar, né? Imagina, não aconteceu aqui com você, espero que não aconteça, mas imagina que você vá numa loja e você então é maltratado naquela loja, e aí você vai e começa então a conversar com a pessoa. Não, vocês não estão me tratando bem, mas daqui a pouco você vai subindo a voz, daqui a pouco você está gritando a loja toda, para todo mundo, né? Que você não está sendo bem tratado. Isso é gritaria, sabe? É uma atitude onde você torna público aquilo que deveria ser tratado no privado. Cuidado com isso. E quando você grita, mesmo se você tiver razão, você acaba por perder a razão, né?
porque você já começou a fazer uma coisa que não deveria fazer. Aí ele diz também para nós nos livrarmos de uma outra atitude, essa atitude de calúnia. Às vezes essa atitude vem, como eu disse, pela questão de que você começa a ficar indignado, você se ira e você quer fazer algo, você não aguenta mais, e quando você vê, de repente você está fazendo isso, você está falando mal de alguém. Isso é calúnia, falando mal de alguém, criando ou intensificando algum fato. Não faça calúnia, sabe? E outra coisa, né? Crente gosta de fazer calúnia, falando assim, vamos orar? É um negócio perigoso esse, né? Sabe assim, eu ouvi dizer que o irmão, vamos orar lá primeiro, aí você começa a contar o que às vezes você nem tem certeza que é, você nem sabe, e você começa a queimar o nome daquele irmão, e às vezes isso é maldade pura. E aí Paulo diz para nós, né? Como de toda maldade. Sabe o que é maldade? Maldade é essa coisa de você querer intencionalmente, que há um propósito sim no coração de queimar o filme do outro. Você quer queimar mesmo o filme do outro. Isso é maldade. Tem pessoas que chegam a isso. E ele está escrevendo aos irmãos da igreja para que eles não vivessem isso. Então, uma vez que ele diz para eles, vocês precisam se livrar de sentimentos errados, vocês precisam se livrar de algumas atitudes erradas, porque é dessa forma que vocês vão conseguir parar este ciclo da amargura. Então ele aponta um novo caminho para nós vivermos o ciclo do amor. Eu me livro da atitude errada, eu me livro dos sentimentos errados, e aí eu preciso agir de forma digna da minha vocação, como ele falou lá no início, eu preciso agir de forma digna. Então ele nos chama agora para sermos o quê? Bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Paulo, mais uma vez, usa o imperativo, é uma ordem, sejam bondosos. A palavra bondosos, ela vem do grego krestos, que é uma disposição mental pela qual eu me conecto na dor do outro, eu me coloco no lugar do outro, eu me ponho em posição do outro. E quando eu faço isso, quando eu olho para o outro e percebo que a luta, que as dificuldades, que as preocupações dele é a minha, porque eu me coloquei no lugar dele, eu ajo diferente. Isto é, quando eu tomo aquilo como parte de mim mesmo, eu ajo diferente, porque aí eu vou entender o outro. Eu preciso me pôr, essa atitude de alguém que é bondoso. Então, você quer ver atos de bondade prático, né? Alguém desce de um carro, por exemplo, e essa pessoa está carregada lá de peso, ela bem não está conseguindo, e você se coloca no lugar dela, você vê e fala, puxa, aquela pessoa não está conseguindo carregar tudo aquilo, está difícil. O que você faz? Você vai ajudar, porque você se colocou no lugar dela, você viu que ela está numa dificuldade, e se fosse você gostaria também de receber uma ajuda, então você vai e ajuda. Atos de bondade, eles nascem disso, é quando eu me ponho e me olho no lugar do outro, como se fosse meu problema, então eu tomo uma atitude. Seja compassivo. A compassividade está ligada com a compaixão, né? Ter compaixão, né? É a decisão de olhar também para o outro com os olhos de misericórdia. Eu penso que eu sou compassivo quando eu busco conhecer a história do outro. Você já viu aquela história, né? Eu falei isso na quarta-feira aqui. Às vezes a gente acha uma pessoa muito chata, né? Aquele irmão é chato, hein? Ô irmãozinho chato, Dedéu. Só que aí você começa a conversar com aquele irmãozinho, e você começa a conhecer a história dele. Aí ele conta um pouco da sua história, da sua vida. Aí você sai de lá e fala, puxa, eu imaginava uma coisa diferente dessa pessoa. Ela deixa de ser chata, não é porque ela mudou, é porque você entendeu a história dela. E às vezes nós saímos por aí, né, sem conhecer as histórias um dos outros. E ele está dizendo, seja compassivo, tenha misericórdia, sabe? Vai conhecer a história das pessoas e você vai ver o quanto elas têm, sabe, de humanidade dentro delas, que às vezes nós não conhecemos. Talvez aquela pessoa também olhe para você e ache você chato, e talvez ela também não conheça a sua história. E ele diz, perdoando-se mutuamente, perdoando-se mutuamente. O verbo está no particípio grego, que significa que eu preciso
perdoar sempre, é um ato contínuo. Isso reforça as palavras de Jesus, quando ele diz perdoar 70 vezes 7. No nosso português seria o gerúndio, né? Perdoando, né? Perdoando, você vai vivendo perdoando, tá? Eu vou pedir para colocar para mim o slide onde está escrito lá, ciclo do amor. Agora vamos olhar um pouquinho isso aqui, porque então eu estava aqui, ó, esse aqui me prendia lá no ciclo da amargura. Mas quando eu opto, como eu falei para vocês, em vez de eu alimentar a amargura, como a gente falou lá, em vez de eu ficar guardando ira, amargura, indignação, eu faço uma opção pela cura. Eu falo, não, eu não quero continuar nesse ciclo, eu vou romper com isso, eu mudo a trajetória, eu vou optar pela cura. E aí eu vou agir exatamente como nós falamos. Paulo está dizendo, eu vou ser bondoso, compassivo, eu vou perdoar, vou tomar uma decisão de perdoar. Sabe, quando eu tomo essa atitude, eu entro no ciclo do amor. Eu rompo com aquilo, eu vou fazer o que Paulo disse, eu vou me livrar daqueles sentimentos, eu vou me livrar daquelas atitudes erradas, e eu vou agora agir diferente. E isso é uma escolha que eu e você fazemos. Não é uma questão de você sentir. Nós gostamos muito dessa coisa de sentir. Eu quero sentir. Se eu sentir vontade de perdoar, eu perdoo. Você não vai perdoar nunca. Se eu sentir vontade, não, você tem que simplesmente tomar a atitude, a escolha de fazer o que é certo. Eu vou ser bondoso. A pessoa me feriu, a pessoa me amargurou, mas eu não vou mais guardar isso. Eu vou agir com ela com bondade. Eu vou ser compassivo, eu vou ter misericórdia, eu vou procurar conhecer um pouco mais essa pessoa, entender sua história e saber o que levou ela a fazer talvez uma calúnia contra mim, o que fez com que ela fizesse atitudes assim contra mim. Eu vou perdoá-la. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o que é perdão. Perdão é uma atitude intencional de quebrar com o ciclo da amargura. Uma atitude intencional. Perdão não é questão de sentir. Perdão é assumir o prejuízo. Quando eu digo para alguém, eu te perdoo, eu assumo o prejuízo que aquela pessoa me causou. Quando Deus na cruz colocou o seu filho e ele disse para você, eu te perdoo, ele assumiu o prejuízo do que você fez, das suas escolhas que vêm desde o Éden. E tal foi o prejuízo, que ele precisou ir numa cruz morrer por você. E dessa forma, eu e você, hoje, não mais precisamos morrer, porque agora nós estamos ligados a Deus, porque Cristo na cruz morreu por nós. Por isso a Bíblia diz que nós não morreremos, nós temos em nós a vida eterna. Nós vamos deixar esse corpo corruptível, você vai deixar, é o que nós chamamos de morte, né? Vamos desligar deste corpo. Mas você que creu em Cristo, que o aceitou, você tem vida eterna. Você vai deixar este corpo, mas vai viver com Cristo no seu reino para todo sempre. Um novo corpo incorruptível. É promessa de Deus. Mas entenda uma coisa, Deus assumiu o dano do que nós homens causamos no Éden. Deus assumiu o dano e não nos cobrou nada por isso. Perdoar é eu assumir o dano que alguém fez para mim. A pessoa me caluniou, falou mal de mim, falou mal lá do pastor Cornélio, falou, aí ela espalhou isso. Ela vem e fala, pastor, eu fiz um negócio errado, eu saí falando mal do senhor, eu quero pedir perdão. Aí eu digo para ela assim, eu te perdoo. Eu liberei ela de toda dívida que ela tinha contra mim. Agora, não tem como eu sair apagando o que ela falou. Ela foi lá, falou, está falado. Está falado. A pessoa pega meu carro emprestado, aí sai correndo feito louco. Aí um cachorro cruza na frente, ele desvia do cachorro, bate o carro no poste. Aí chega para mim e fala assim, pastor, a chave do teu carro está lá no poste, lá amassadinho lá. Eu não tenho como pagar, eu pedi o carro emprestado porque eu já nem tenho carro, o senhor sabe que eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Aí eu viro para a pessoa e falo, você está perdoada. Isso não fez com que o carro tudo desamassasse, não. Eu vou ter que pegar o carro, tenho que pagar o conserto, levar. Eu assumo o prejuízo de todo o dano. Eu libero aquela pessoa. Você precisa perdoar as pessoas. Entender que o perdão não é esquecer. Não é porque a pessoa
falou perdão, que tudo apagou na minha memória. Não, perdão não é esquecer, nem ignorar o que foi feito. É simplesmente decidir liberar graça sobre aquela pessoa. Perdão tem endereço. Esse negócio de me perdoa por qualquer coisa, por tudo, não, isso aí não é assim. Não é assim. Perdão tem endereço. Quando você comete algo contra alguém, você tem que ser claro e dizer: eu te feri, eu te fiz isso, me perdoa? Eu te perdoo por isso. Perdão tem endereço. Sabe essa coisa de pessoa não, porque aí você não assume, né? Que não quer assumir, né? É a mesma coisa chegar para Deus e falar assim: me perdoa por todos os meus pecados. Aí Deus vai, mas vamos ser específico, vamos conversar direito. O que você fez? Perdão tem endereço. Outra coisa, não perdoe somente quando as pessoas se arrependeram do dano que fizeram a você. Não, a pessoa não se arrependeu, eu não vou perdoar ela. Não é assim que a Bíblia ensina. Perdoe mesmo quando ela não reconhecer o seu erro. Perdoe. E mais uma coisa eu quero falar sobre perdão. Perdão é uma decisão que dá início a um processo de libertação de nossa alma. A gente pode voltar lá naquele quadro lá de novo? Do quadro lá da amargura. Fica aí, segura um pouco. Se eu não decidir perdoar, tá vendo aqui? Eu volto para cá. E volto para o ciclo da amargura. Se eu não tomar a decisão, eu volto para este ciclo. E eu vou alimentando de novo a amargura, a indignação, que Paulo falou para mim me livrar. Aí eu fico gerando dentro de mim sentimentos ruins, vontade de vingar, de retalhar, e com uma oportunidade criada, talvez eu vou fazer exatamente o quê? Eu vou gritar, vou caluniar, vou fazer você maldoso com essa pessoa. Por quê? Porque eu alimentei isso. E aí vai gerar de novo naquele outro agora, porque agora eu feri aquela pessoa, ela também vai entrar. Mas se eu romper com isso, eu vou lá para o ciclo do amor. É o que Paulo está dizendo para nós. Vamos para o ciclo do amor. E aí eu quero dizer para você, nós temos que perdoar. Não é uma escolha, não é uma opção. E a Bíblia diz, Paulo termina dizendo lá em Efésios 4:32, assim como Deus perdoou você em Cristo. Perdoando assim como Deus perdoou você em Cristo. Paulo nos coloca na parede, não tem escolha. Jesus fez isso. Hoje, quando Fernando pregou aqui, ele falou lá do texto, que ele leu de Mateus, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como? Assim como nós perdoamos. Sabe, quem conhece a graça de Deus, quem verdadeiramente conhece a graça de Deus, libera a graça para as pessoas. Libera a graça. Paulo nos põe nessa parede. Perdoe como Cristo, como Deus te perdoa em Cristo. E Deus te perdoa só para que você se coloque um pouquinho, sem que você pedisse perdão. Ele já tinha morrido na cruz por você. Deus te perdoou de todos os seus pecados. Não foi daqueles pequenos, de todos os seus pecados. Dos mais grotescos que você possa ter feito na sua vida. Deus te perdoou. Deus perdoa de tal forma que Ele assumiu o prejuízo. E Ele foi para a cruz no seu lugar. Ele não te cobrou nada por isso. Ele não cobrou de você que você pagasse Ele por isso. Não. Ele se tornou sua justiça, assumindo os prejuízos do seu pecado. E porque Cristo nos perdoou, não temos o direito de não optarmos pelo ciclo do amor. Quem vive no ciclo do amor, perdoa, porque quem ama, perdoa. Quem ama tudo, suporta. Quem ama tudo, espera. Quem ama tudo, crê. Quem ama, perdoa. Portanto, sejamos livres de toda amargura, indignação e ira. Sejamos livres de toda gritaria, calúnia e maldade, malícia. Sejamos sim, uns para com os outros, bondosos, compassivos e prontos a perdoar sempre. Sempre, sempre. Mas a pessoa já fez perdoa. Tome a decisão de perdoar.
tome a decisão de perdoar agora. Se há no teu coração amargura por alguma razão, tome a decisão de perdoar agora. Se você guarda amargura com relação a Deus, porque você acha que Deus não estava lá quando você precisou, você não conheceu Deus de uma maneira tão profunda, porque Ele estava lá. Ele estava lá. Perdão não é fruto de um sentimento, mas é um processo. Guardem isso, é um processo, é o início. Não é porque eu perdoo que pagou da minha memória, que agora eu não sinto mais nada, não. Eu tomei a decisão e dei início a um processo de cura na minha própria vida. Quem perdoa traz cura a si mesmo. É um início de um processo. Tomar a decisão de perdoar é o início de um processo de cura para aquele que tem guardado no coração a ofensa. É uma decisão daqueles que amam. Feche os teus olhos. Quem sabe você está aqui, você tem vivido nesse ciclo, preso a esse ciclo da amargura. Não sei qual a razão. Talvez você se encontre neste ciclo, como eu disse, porque se sentiu ferido por alguém. Quem sabe alguém gritou, quem sabe alguém caluniou você, quem sabe alguém te roubou, te traiu, te feriu. Ou quem sabe você se encontra neste ciclo porque você viveu um trauma na sua vida que você não soube lidar e você guardou isso dentro do seu coração. Você não enfrentou isso, você não dialogou com Deus da maneira que deveria, e você está guardando isso. Eu quero pedir para que hoje você tome uma decisão na sua vida de pôr fim a este ciclo e liberar e entrar num novo ciclo, o ciclo do amor. Que você possa perdoar a quem você precisa perdoar, que você possa tomar essa decisão. Não é uma questão de sentir, mas de dizer: eu decido perdoar, Senhor, e eu vou daqui para frente ser compassivo, bondoso com essa vida, seja quem for ela, seja o que ela te causou. Você toma essa decisão. Eu quero orar por você agora. E se você tem alimentado ressentimentos, você hoje no teu coração disse: eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar, quem sabe, meu pai que me feriu, minha mãe. Eu preciso perdoar meu irmão, eu preciso perdoar meu colega de trabalho, eu preciso perdoar o sócio que me roubou, eu preciso perdoar. Eu não quero mais guardar essa amargura, meu marido que me traiu, minha esposa que tem me traído. Eu preciso perdoar. Eu quero orar por você. Eu queria que ninguém abrisse os olhos agora. Você fica olhando a Deus. Mas você que precisa perdoar, eu queria só que você levantasse a sua mão onde você está. Eu quero pedir que Deus agora possa te visitar nessa noite. Que Ele possa tocar sobre você, liberando graça, para que você possa sair daqui nessa noite curada, com a decisão de fazer diferente daqui para frente, de agir diferente. Deus eterno e poderoso, eu clamo, Senhor, por estas mãos que estão levantadas e que, Deus, sabem que precisam tomar hoje uma decisão importante na vida delas, uma decisão que vai mudar a rota, o caminho, a direção de suas vidas. Eu oro, Deus, para que o Senhor dê graça, mas graça sobre graça a essas vidas, para que elas consigam, Senhor, a partir de hoje, não mais guardarem amargura, não mais guardarem ira, não mais viverem indignadas, nem alimentarem, Senhor, atitudes erradas para com estas vidas, mas para que elas consigam ser bondosas, compassivas, perdoadoras. Que hoje haja cura nessas almas, nesses corações, por louvor da Tua glória, Deus. Em nome de Jesus, que Teu Espírito possa tocar nessas vidas como bálsamo, como diz a palavra, o bálsamo de Gileade que escorria sobre aquele povo, curando, Deus,
Que assim seja sobre este povo. Que a graça do Senhor traga cura, que o Teu Espírito que em nós opera, Senhor, ajude eles a viverem agora a dimensão e o ciclo do amor. Dia após dia, sempre tomando a decisão de viver no ciclo do amor, sendo elas também agora, Deus, pessoas que fluam o amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.